perigo que o orgulho representa para os médiuns? Olá, bom dia. Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Hoje vamos refletir na lição 13 do livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. O título é Em Serviço Mediúnico. Emmanuel tece considerações com base no item 228 do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que fala sobre como o orgulho pode ser perigoso na vida dos médiuns. O codificador nos explica que o orgulho é usado muitas vezes por espíritos infelizes para influenciar o médium de maneira errada. Diz Allan Kardec, abre aspas, o orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades, e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se, e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. Fecha aspas. Kardec explica também que a confiança cega nas comunicações de espíritos que se intitulam como superiores, mas nem sempre o são, o sentimento de um privilégio de ser médium ou até mesmo um sentimento de deslumbre por ser o canal de uma mensagem de um espírito famoso ou protetor, podem ser a porta de entrada quando não há vigilância para que o médium desvirtue do caminho. Outro ponto levantado é o melindre e a não aceitação de críticas construtivas. A verdade é que todos nós médiuns temos que nos esforçar sempre para tentarmos manter a vigilância e a conexão com a espiritualidade amiga. A questão aqui não é duvidar das comunicações, mas analisar sempre, com base no que a codificação nos mostra, porque todos nós temos as nossas imperfeições e estamos em constante aprendizado. Além disso, é necessário ser verdadeiro consigo mesmo. Qual é o meu objetivo diante da mediunidade que me foi concedida? Trabalhar para o bem, servindo na seara de Jesus, ou trabalhar para mim mesmo, para alimentar meu ego, para tentar fama ou prestígio? De acordo com a resposta, já saberemos que tipo de espíritos estamos atraindo. Nesse trecho do Livro dos Médiuns, Kardec também faz um alerta às pessoas que cercam os médiuns, pois, às vezes, mesmo sem querer, elas podem estar alimentando as más tendências deles. O codificador diz assim, abre aspas, muitas vezes o orgulho é despertado no médium pelos que o cercam. Se ele tem faculdades um pouco transcendentes, é procurado e gabado e entra a julgar-se indispensável. Logo toma ares de importância e desdém quando presta a alguém o seu concurso. Fecha aspas. Isso não quer dizer que não podemos dirigir ao médium palavras de incentivo. Muito pelo contrário. É necessário o estímulo, mas é preciso saber como o fazer, pois estímulo é diferente de bajulação. Precisamos entender também que são pouquíssimos os médiuns que vêm com a mediunidade de missão, como o nosso querido Chico Xavier. A grande maioria de nós recebeu a faculdade por misericórdia divina, para aprendermos e redimirmos erros do passado. Por isso, imperfeitos, temos que redobrar a vigilância para não cairmos em erro novamente e perdermos mais essa oportunidade. Com essas reflexões, vamos ao texto de Emmanuel, que diz assim, abre aspas, seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem, a favor do próximo, é o bem irrepreensível que podemos fazer. Desse modo, ainda mesmo que te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti.
Se abraçastes a mediunidade, previne-te contra o orgulho, como quem se acautela contra um parasita destruidor. Agente sutil assume formas diversas na constituição espiritual. A princípio, tem um caráter avassalante de uma infestação, como a sarna. É a requisição puriginosa do personalismo insensato. As vítimas identificam apenas a si mesmas. Não veem o mérito dos outros, não reconhecem o direito dos outros, não observam a aspiração dos outros, não admitem a necessidade dos outros. Fascinadas pelos adjetivos pomposos, caminham enceguecidas da razão, como alienados mentais. Fecha aspas. E segue Emmanuel nos alertando mais ainda ao que o orgulho pode causar no médium. Inclusive, o benfeitor trata tal situação como uma doença. Diz ele, abre aspas, a fase aguda, porém, cede lugar a profundo abatimento. Sem qualquer recurso para receberem o remédio moral da ponderação e muito menos o ataque da crítica, os doentes dessa espécie caem na armadilha da dúvida ou na sombra da queixa. Descrendo sistematicamente da utilização daqueles que os cercam, acabam descrendo da utilidade que lhes é própria. Dizem-se então perseguidos e desanimados. Proclamam-se vacilantes e infelizes. E fogem do serviço, como quem corre de perigo iminente, descansando por fim no museu das promessas frustradas. Fecha aspas. E finaliza o benfeitor, nos dando o caminho e nos chamando à consciência. Abre aspas. No exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo. E lembremo-nos de que, assim como a vida possui trabalhadores para todos os mistérios, há médiuns na obra do bem para a execução de tarefas de todos os feitios. Nenhum existe maior que o outro. Nenhum está livre do erro. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. Esse tem a palavra que educa, aquele a mão que alivia, aquele outro a pena que consola. Esse traz a oração que eleva, aquele transporta a mensagem que reanima e aquele outro mostra a força que restaura. Usa, pois, tuas faculdades medianímicas como um empréstimo da bondade divina, para que o orgulho não te assalte, e recorda que Jesus, o medianeiro divino, em circunstância alguma requestou a admiração dos maiorais do seu tempo, e sim passou entre os homens, amparando e compreendendo, ajudando e servindo. E se houve um dom de Deus em que se empenhou de preferência aos demais, foi aquele de praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo, visitando em pessoa os casebres da angústia e alimentando a turba faminta, ofertando amor puro aos enfermos sem nome e estendendo esperança aos que viviam sem lar. Fecha aspas. Que possamos ter em nós sempre o sentimento de serviço, de entrega, não as nossas vontades, mas as vontades do mais alto, entendendo que a mediunidade é uma oportunidade de luz, que exige estudo, dedicação, trabalho no bem e humildade sempre, para que sejamos instrumentos afinados nas mãos dos amigos espirituais. Que assim possa ser, e até o próximo podcast Café com Espiritismo.